Oi, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Para começarmos logo mais uma aula nossa da Escola Bíblica, vamos fazer uma breve oração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu apresento a Ti este trabalho, esta aula e a vida de cada irmão, de cada irmã que estará assistindo e estudando para o Teu louvor. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos sobre a Rainha Esther, ou melhor, o livro de Esther. E nesse vídeo de hoje nós estaremos estudando sobre a importância do planejamento. Qual é a importância de se planejar? E nesse vídeo de hoje, sobre a importância de sermos ousados e não sermos covardes. Na Bíblia há vários exemplos de personagens assim, que foram ousados e outros, infelizmente, foram covardes. E o livro de Esther nos dá essas lições aí. E nós teremos como base estudarmos isso aí, o planejamento, sermos ousados. Portanto, meus irmãos, a lição 8 que nós estamos aqui lançando no nosso canal, professor Oséias Pinto, ela tem cujo título, A Ousadia do Cristão Diante dos Infortúnios. A ousadia do cristão diante dos infortúnios é o título dessa lição 8 da nossa revista Betel. Vamos para os fundamentos da nossa lição de hoje. O texto áureo. Então o rei lhe indagou: que é que tens, rainha Esther? Dize-me, pois, o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, te darei. Esther 5:3. Os objetivos desta aula é, primeiro, mostrar que devemos ser ousados, explicar que para Deus nada é impossível e, terceiro, destacar as vantagens de se fazer um planejamento. Então, como vocês podem observar aí nesse slide, nós estaremos estudando e focando, a importância de sermos ousados e explicar que para Deus nada é impossível e destacar essas vantagens de fazermos um planejamento. A palavra-chave dessa aula são duas palavras-chave. Primeira, a ousadia e segundo, planejamento. Tópico primeiro, devemos ser ousados. Por que devemos ser ousados, professor Oséias? Por que devemos? Isso está intrínseco, bastante explícito, na verdade, em 2 Timóteo 1:7, que nos diz: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sendo assim, tanto no Novo Testamento fala sobre a importância de sermos ousados. Mas o que é ser ousado, professor? Ser corajoso, não ser tímido. A Bíblia fala em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Deus, ele não se compactua com quem é tímido. Jesus não foi tímido, ele teve a ousadia de se tornar ser humano e morrer por nós. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho por mim e por você. Isso é sinônimo de ousadia da parte de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Se o Pai é, o Filho também tem que ser. E nós somos filhos de Deus e devemos ser como Ele. Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo foi outro personagem da Bíblia bastante ousado e corajoso. Esther foi ousada. Então, trazendo para a nossa revista, para a nossa aula, que é sobre Esther, Esther foi ousada. Abre aspas. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. No reinado da Pérsia, dos medos e persas, era proibido uma pessoa adentrar a sala real, onde tinha o trono do rei, sem uma convocação. Esther, ela adentrou ao trono, entrou na sala do rei
sem autorização. Ela arriscou sua vida, ela poderia ser morta. Ela era rainha, o rei não ia matar. Poderia sim matar, porque uma lei dos medos e dos persas não poderia ser revogada, não poderia voltar atrás. Lembra do decreto das nossas aulas anteriores? Que houve um decreto que Amã teve total autoridade para matar os judeus de todo o império? E a rainha foi lá e falou que, intercedendo e tudo mais, aí ele falou, não tenho como e tal, então vamos fazer um outro decreto. Aí fez-se um novo decreto onde os judeus poderiam ter a liberdade de se defender. Então, havia essa lei dos medos e dos persas. Ninguém poderia chegar na presença do rei sem autorização, até mesmo a rainha. Mas ela teve a ousadia, teve a coragem. Mas se ele estendesse o cetro, aí sim significaria que aquela pessoa tinha liberdade, que ela não seria condenada. E Esther alcançou graças aos olhos do rei. Mas por quê? Porque se consagrou a Deus, porque jejuou. Mas toda essa consagração, todo esse jejum, não foi daqui para ali. Teve todo um planejamento, teve todo um estudo. Não foi uma coisa daqui para ali, só da emoção. Foi razão e fé. A fé é aquilo que a gente não pode ver, como fala em Hebreus. E a nossa fé está em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso consta no livro de Hebreus. E Esther foi com fé e consagrou-se a Deus. Por isso que Deus tocou no coração do rei e estendeu-lhe o cetro. 1.1 A ousadia de Esther. Abre aspas. Porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Quem falou isso? Quem indagou assim? O seu primo e pai Mardoqueu. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Esther 4, 14 e 16. Esther foi muito audaciosa, foi muito corajosa. Isso traz aplicação para mim e para você, não só para as mulheres. Quantos de nós temos sido covardes? Quantos de nós temos usado como justificativo, como desculpa, as leis, os nossos trabalhos, as nossas ocupações, as nossas limitações, para não fazermos a obra de Deus. Eu não posso fazer a obra de Deus porque não é do meu feitio, não é da minha capacidade. Eu não nasci para ser pastor, eu não nasci para ser tio de criança, tia de criança, eu não nasci para trabalhar com adolescentes. Eu quero ficar apenas no banco. Quantos de nós temos fugido das nossas responsabilidades? Aquela pessoa que está ali sendo mendigo na rua, aquela pessoa alcoólatra, drogada, a pessoa que está no crime, pessoas morrendo, não é meu parente, não é da minha igreja, eu não tenho nada a ver com isso, eu lavo minhas mãos. Mas Esther não. Quantos judeus que não eram seus familiares? Esther não pensou apenas consigo mesma ou na sua família, ela pensou em todo o seu povo. E Deus está aqui hoje usando-me para falar que você é especial para Ele, que Deus conta com você, para que você seja importante não apenas na vida da sua família, mas na vida de outras pessoas que você nem conheça. Quantos de vocês estão aí do outro lado aí e nós ainda não nos conhecemos pessoalmente e iremos conhecer lá no céu? Então nós temos um propósito, nós somos uma família, nós pertencemos ao povo de Deus, nós estamos firmados na videira verdadeira que é Cristo Jesus, nós somos enxertados. Então nós temos que amar o próximo. Esther passou esse exemplo do planejamento, da ousadia e da coragem, que possamos seguir o exemplo de Esther. 1.2 Não seja covarde, por isso que eu coloquei exclamação.
não sejamos covardes. Covarde é o quê? É o oposto de quem é corajoso. Covarde é o oposto de Esther. Covarde é o oposto do cristão. O cristão não pode ser covarde. Esther nos ensina que não devemos ser covardes perante os problemas. Essa imagem elucida muito bem. Tópico 2. Para Deus nada é impossível. O título da lição fala sobre a ousadia do cristão diante dos infortúnios. Sendo assim, nós passamos por problemas, nós passamos por situações, por adversidade. Jesus Cristo mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então é normal passarmos por problemas, por situações, seja por problemas de saúde, problemas financeiros, emocionais, sentimentais, conjugais, problemas pessoais, problemas no trabalho. É natural isso aí. Não dá para uma planta crescer se ela não romper o seu caule, suas cascas. Não dá para uma planta crescer sem o sol, e o sol é quente, mas ali é a fonte de energia. Assim também, nós também só iremos vencer, crescer, vencendo problemas, vencendo lutas. Veja bem aí nesse slide, olha só. Corajosos lutam não apenas por sua sobrevivência, mas também pela sobrevivência do seu povo, e no caso nós cristãos, do povo de Deus. Deus conclama os corajosos. Onde estão os corajosos? As corajosas dentro de casa, no trabalho? Sim, nosso ministério começa em casa. O nosso mandamento, nós fomos chamados para brilhar em primeiro lugar na nossa casa. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, a sua família, a sua alma? Jesus lhes asseverou: tudo que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Lucas 18, 27. Então, se tem lutas que para nós parecem ser intransponíveis, se tem lutas que para nós parecem impossíveis de vencermos, Deus, Ele é o Deus de Elias. Ele é o Deus de Israel, que abriu o Mar Vermelho, que criou o sol e lua, que criou a vida. É o sopro de vida que nos mantém de pé. Esse Deus que ressuscitou Jesus Cristo, que ressuscitou Lázaro, cadê a nossa fé? Então, diante dos infortúnios, nós temos que nos agarrar em quem? Em Deus. Não adianta ter planejamento, não adianta ter o melhor planejamento, o planejamento mais perfeito do mundo, mas se não tiver Deus, se nós não tivermos Deus nos nossos planejamentos, nos nossos planos, não vai adiantar nada, 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 porque Deus, Ele é o Senhor, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Foi Deus quem liderou Israel na saída do Egito. Não foi mérito de Moisés. Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for conosco no deserto, se o Senhor não estiver conosco, mesmo que o Senhor mande anjos, eu não vou. Porque ele sabia que sem Deus, eles não conseguiriam. Então, nós não podemos confiar nas nossas forças, nós não podemos confiar no nosso intelecto ou somente nos nossos planos. A nossa fé, em primeiro lugar, tem que estar em Deus. Lembremos da palavra de Cristo: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque se Deus estiver na frente, a Bíblia diz, eu não lembro direito, mas a Bíblia diz que o homem faz planos, mas quem realiza é Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem afirmou isso? Paulo, Filipenses 4:13. Então, vamos fazer planos. Não é só porque temos Deus que nós não temos que planejar. Precisamos sim planejar, mas em primeiro lugar precisamos de Deus. 2.1. Simples em suas atitudes. Esther não fez a diferença por sua beleza exterior, mas sim por seu caráter, que é a beleza interior. Deus, ele está procurando pessoas de caráter. O meu pastor, o nosso pastor Haroldo, da Assembleia de Deus Fonte de Água Viva, Ministério Madureira, aqui em Araguaína, Tocantins, ele fala muito bem, toca muito nesse assunto, que Deus não procura pessoas de talento, Deus está
preocupado com pessoas de caráter. Não adianta ter, ele fala muito bem sobre isso, não adianta ter talento e não ter caráter. Quantas pessoas entraram na igreja ou estão na igreja, tem talento, tem dom, mas não tem caráter? E Esther nos ensina muito bem isso aí. Esther tinha toda uma beleza exterior, mas isso seria suficiente para preservar o povo judeu? Será que com sua beleza poderia persuadir o rei Assuero para extinguir esse decreto? Não, porque o decreto era irrevogável. E quem poderia anular essa ordem enviada lá do inferno? Somente Deus. Por isso que Esther é essa mulher que nós estamos estudando aqui, porque ela nos deu importantes ensinos e lições. Ela não confiou apenas na sua beleza exterior, mas principalmente naquilo que ela aprendeu do seu pai na sua infância. No vídeo da nossa lição 1 desse trimestre, nós falamos sobre isso, a importância da criação dos pais. Jesus é o maior exemplo, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Filipenses 2:7. Esther é um exemplo para nós cristãos hoje. Jesus, Filho de Deus, humilhou-se, esvaziou-se. Ele não precisava vir, mas quem precisava de Cristo era nós estávamos condenados. Então louvemos e demos graças a Deus e sigamos esses exemplos de Esther e de Jesus. Deus ele não está preocupado se você é rico, se você é pobre ou isso, aquilo. Ele está preocupado com o nosso coração. Lembra de Samuel, quando chegou na casa de Jessé para consagrar o novo rei, quando viu Joabe lá todo pomposo, todo bonito, todo musculoso? As mesmas características que foram as quais pelo qual o povo de Israel escolheu Saul. Aí Samuel pensou, esse aí é o novo rei, vou consagrar ele. Aí Deus, não rapaz, não é assim não. A primeira vez vocês fizeram assim, e lembra o que deu? Aí passou o segundo, terceiro, até chegar em Davi. Davi não era nada de bonito, também não vou dizer que ele era feio, mas ele era o mais novo, era um pastor de ovelhas, não era saudado, né? Não era visto pela sociedade. E quantos de nós somos assim? Ninguém te vê na igreja, né? Ninguém te vê na família. Eu sou pequenininho aqui e tal, mas Deus te vê. Davi, se fosse pelo homem, Davi nem estaríamos citando o nome dele aqui, mas porque existe um Deus misericordioso e amoroso que vê os pequeninos, que ama os humildes. Aí estamos falando sobre ele aqui. E assim foi Esther. Esther foi simples, Esther foi humilde. E você que é bonito exteriormente, que tem dom, tem talento, use isso para o louvor a Deus, para o reino de Deus, não para a sua glória, que a gente não merece. A Bíblia diz que nós somos trapos de imundície. 2.2. Dê um passo a mais. É importante, diante dos infortúnios, diante dos decretos contra a nossa vida, contra a nossa sobrevivência, diante dos decretos contra o povo de Deus, nós precisamos arriscar. Nós precisamos dar um passo a mais. Eu me lembro muito bem que quando eu fui conhecer minha esposa, pessoalmente, eu sou maranhense, mas desde 2005 estou aqui em Araguaína e nós nos conhecemos pela internet em 2008, tempo de Facebook, Orkut. Aí quando eu fui em dezembro de 2008, fui para conhecer minha esposa, ela é de Pernambuco, Recife. Aí eu me lembro que um dia na ligação, falando com meu irmão Sóstenes, aí ele falou, rapaz, você tem coragem, isso, aquilo e tal. Eu falei, quem arrisca, não tem um ditado, quem arrisca não petisca? É preciso arriscar. Como é que a gente vai saber como é que vai ser o próximo dia se a gente não passar pela noite? Eu tô com medo da noite. Então você não vai conhecer o novo dia. Então é preciso arriscar. E hoje aqui eu estou aqui vivendo com minha esposa, com 11 anos de casado, temos uma filha. Por quê? Porque foi preciso arriscar. E Esther também nos dá esse exemplo. Veja só no slide aí. Esther não teve medo de dar um passo a mais para conseguir livrar o seu povo da morte. Qual foi o passo a mais? Qual foi esse risco que ela correu? Lembra que ela foi para a sala real onde tinha o trono, no palácio do rei da Pérsia e dos Medos?
Ali ninguém poderia entrar sem permissão, mas ela arriscou o seu pescoço. Então, Deus, ele conta com pessoas mesmo que têm coragem, mas claro, gente, a gente também não pode fazer e tomar atitudes insensatas. É preciso termos sensatez. Ela não entrou naquele salão real com insensatez. Ela orou, ela jejuou, ela teve todo um plano, um propósito, e toda uma igreja orou em favor dela. Aí eu também trago isso para mim e para você. Será que estamos consagrando a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos pais, dos nossos líderes religiosos, líderes políticos? Será que estamos orando pelos nossos professores da escola dominical, pelos nossos professores na escola dos nossos filhos? Veja bem o que Augusto Cury nos fala. Quem vence sem risco, triunfa sem glória. Não tenha medo da vida, não tenha medo de vivê-la. Que lindas palavras, né? Que sábias palavras. 2.3. A segurança na confiança em Deus. Esther não confiou em si mesma, ou melhor, na sua posição de influência. Ela confiou em Deus. Ela não, como eu falei anteriormente, ela não confiou na sua beleza, ela não confiou no seu status de rainha. Ah, eu sou rainha, não vou morrer, deixa o meu povo se lascar. Não, ela também não confiou também na sua beleza. Ah, o rei se apaixonou por mim naquele concurso, eu sou linda, ela vai fazer alguma coisa pelo meu povo. Ela confiou em Deus. Como que você sabe disso, professor? Lembra da citação bíblica, que ela pediu para o povo jejuar por 3 dias, não comer e não beber por 3 dias. Abre aspas. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Salmos 91, 1 e 2. Então, Esther esteve sob a habitação do Altíssimo. Ela descansou na sombra do Todo-Poderoso. E ela desfrutou da sua proteção, como você está vendo aí, né? Em Salmos 91 e 2. Que eu e você possamos descansar na sombra do Onipotente. Que possamos habitar no Altíssimo e desfrutar da sua proteção. Só desfruta da proteção de Deus quem habita com Deus. Só desfruta da proteção de Deus de quem descansa com Ele. E eu entendo também que só quem vai desfrutar da companhia de Deus é de quem arrisca, de quem é corajoso, de quem não é covarde. Corajoso não apenas para defender a si mesmo, mas também defender aos outros. 3. As vantagens de se fazer um planejamento. Planejamento. O que é planejamento? Qual é o conceito de planejamento? O que é? Qual a importância de fazer um planejamento? O planejamento é o início de tudo, onde deve ser detalhado, passo a passo, cada detalhe e o objetivo a ser alcançado. Pessoas na Bíblia que planejaram. José, Esther. Lembra de José do Egito? Quando ele decifrou os sonhos do faraó, aí ele falou para o faraó que era preciso ter um homem, uma pessoa de confiança para planejar, para gerenciar todas as riquezas, todas as produtividades agrícolas que seriam arrecadadas e guardadas por 7 anos para ser guardado depois para os 7 anos de fome. Vocês se lembram? Então José, ele foi um homem muito usado por Deus. E Deus dá inteligência para nós planejarmos. José planejou. Esther também, que a gente já tem estudado. Veja só a importância do planejamento que consta em Provérbios. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16 e 3. Então, em primeiro lugar, antes de ter um plano, é importante consagrar a Deus. 3.1. Planejar é preciso. Abre aspas. Porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Lucas 14, 28. Quem falou isso? Jesus Cristo. Então, Jesus, Filho de Deus também, ressaltou a importância do planejamento.
Lembremos também da Bíblia Sagrada, tem 66 livros. Lá no Gênesis, o Satanás fez com que a humanidade viesse a morrer, se corromper, trouxe o pecado, enganando Eva, persuadindo Eva e Adão. Aí veio o pecado. Mas Deus teve todo o planejamento na eternidade, gente. Deus, ele é onisciente, ele também tem planos. Deus também tem planos. A palavra de Deus fala que os meus planos, os meus caminhos, os meus sonhos são maiores que os de vocês. Aí Deus enviou José, Moisés, os profetas, Samuel, Isaías, Jeremias, João Batista. Tudo para quê? Para concluir em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o plano de Deus para mim e para você, meus irmãos. Então que falemos, que possamos falar de Cristo também para as pessoas. É plano de Deus você falar de Deus. Você é plano de Deus, meu irmão. Você não é um erro. Você não é um erro na sua família. Eu não tenho as capacidades, eu estou desempregado, eu não consigo passar no vestibular, não consigo passar no concurso. Mas sabe que você é plano de Deus. Tente, arrisque. Deus, ele conta com você. Você não é um erro. 3.2. O planejamento produz sucesso. Com certeza. Mas quais foram esses planejamentos que resultaram em sucesso no livro de Esther? Primeiro, veja só. Primeiro, não divulgar que era judia. Foi o plano de Mardoqueu para com a sua filha, Esther. Você não deve revelar que você é judia naquele concurso, lembra? Segundo, planejar o momento certo de falar com o rei. Lembra que falamos agora há pouco que Esther arriscou sua vida, né? Mas ela primeiro consagrou. Sendo assim, meus irmãos, é tão importante o planejamento e é mais importante termos Deus. Então, quando formos planejar o nosso namoro, o nosso casamento, quando formos planejar o nosso primeiro emprego, a nossa faculdade, a nossa família, é importante consagrarmos a Deus tudo. Tudo tem que ser com planejamento, mas em primeiro lugar, confiando no Senhor. Meus irmãos, eu agradeço demais a atenção de vocês. Compartilhe esse vídeo para abençoar outras vidas. Deixe seus comentários, orem em nosso favor e eu estarei orando também por vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém.